Quantas fotos eu devo entregar ao meu cliente? Quantas dessas fotos eu devo ou não editar? Se tu tens esse tipo de dúvidas, esse vídeo aqui ele vai esclarecê-las. Sérgio, quantas fotos eu devo realmente entregar ao cliente? O que é certo? O que é o errado? Existe muito essa insegurança aí no mundo dos fotógrafos do que é que nós devemos entregar ao cliente para gerar aí uma boa experiência e também, obviamente, para ter o nosso trabalho valorizado. Qual o número de fotos ideal para entregar em cada um dos trabalhos? Se tu tens essa dúvida, se tu tens essa insegurança aí, eu espero que ela fique resolvida nesse vídeo, tá? Primeira coisa, primeiro recado, se tu és novo ou nova por aqui, prazer, eu sou o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagens e por aqui vais encontrar muito conteúdo para aquelas pessoas que vivem ou querem viver de fotografia. E antes de mais, deixa-te pedir aí para deixar o like nesse vídeo. Então vamos lá responder essa pergunta. Quantas fotos eu devo entregar para o meu cliente? Eu devo entregar todas as fotos que eu faço? Eu devo entregar metade das fotos que eu faço? Como é que eu faço isso? Olha só, eu vou-te falar o que é que eu tenho por princípio dos 16 anos aí que eu tenho de fotografia e o que é que eu fui aprendendo. Hoje eu entrego, e ó, presta atenção, talvez esse número aí ele vai ficar até um pouco como assim. Hoje eu entrego cerca de 10% das fotos que eu clico. Ou seja, esse número ele varia. Porquê? Porque tem eventos que são maiores, tem eventos que são menores, são menos horas, tem menos acontecimentos, tem sessões fotográficas de mais horas, de menos horas. Normalmente eu entrego cerca de 10% das fotos que eu clico. Ou seja, se eu cliquei 1000 fotografias, eu entrego em média 100 fotografias dessas para o meu cliente. Sérgio, meu Deus, mas eu achei que tu entregavas todas as fotos. Errado, é aí que começam os pontos que nós precisamos de muita atenção. Quanto mais fotos eu entregar, não é melhor para o meu cliente? Aí é que começa o erro, tá? Que muitos fotógrafos cometem. Porquê? Presta atenção. Se tu entregas, e aí eu vou-te fazer um exercício aqui, isso varia um pouco de um fotógrafo para o outro. Só que pensa, se tu clicas 1000 fotografias num evento, estou a imaginar, tá? E tu entregas 800, 900 dessas fotografias, duas coisas podem estar a acontecer. Uma, tu estás a entregar muitas fotografias que provavelmente não sejam fotografias boas, eu já vou falar mais sobre isso. Ou o segundo ponto, tu provavelmente estás a clicar pouco. O que é que isso significa? Não significa que tens que ficar lá num evento a fazer GIFs e fazer fotos todas iguais, mas significa que provavelmente estás a fazer só aquelas fotografias de segurança, só aquelas fotografias dentro da zona de conforto e provavelmente tu poderias arriscar muito mais e ter resultados muito mais interessantes se tu te desses essa liberdade de testar coisas diferentes. Isso porquê? Porque quando nós testamos vai haver erros e vai haver acertos, logo o meu número de fotografias aumenta. Então sim, a métrica que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos é mais ou menos de 10%, tá? Essas são as fotos que eu entrego ao meu cliente. Sérgio, mas tu não achas que isso é muito pouco? Lembra-te de uma coisa, menos é mais. Essa é uma frase aí muito usada em praticamente todas as áreas e ela é real. Se tu perceberes, por exemplo, as grandes marcas, elas não têm muitos modelos. Se tu fores comprar um Ferrari ou um Lamborghini, que são carros aí de alto padrão, eles não têm 1001 modelos. Eles têm poucos, mas eles são realmente muito bons. Quando tu vais comprar, por exemplo, um iPhone, não tem 30 tipos de iPhones. Eles lançam de tempos em tempos a atualização sempre do mesmo telefone, eles não têm 10 tipos diferentes. A mesma coisa num restaurante. Quando tu vais a um restaurante de alto padrão, o que é que acontece? É uma comida numa quantidade razoável, mas com muita qualidade. E a mesma coisa acontece na fotografia. Quando tu entregas menos, a tendência é essa, é que tu só entregues o melhor do teu trabalho. E isso vai fazer com que a tua fotografia como um todo, ela seja muito mais valorizada. E o que é que isso significa? Que tu tens fotografias más, eu tenho fotografias más, todos os fotógrafos têm fotografias más, mas quando tu entregas só o melhor do teu trabalho, a percepção geral sobre o teu trabalho, ela é muito superior. Dá a sensação que tu só tens fotografias boas. Porquê? Porque tu foste criterioso ou criteriosa na hora de fazer a tua entrega. Sérgio, entendi. Então tu entregas cerca de 10% das fotos. E o que é que acontece com as outras 90% de fotografias? Essas fotografias o cliente não vê, tá? Então elas são fotografias que fazem parte do meu processo
para chegar naqueles 10% de fotos interessantes, mas as outras 90, basicamente, elas ficam guardadas aqui comigo como backup, mas o cliente nem faz ideia que essas fotos existem. Só para ficar mais claro quanto isso é em números reais, eu vou-te dar um exemplo aqui. De novo, esse é o meu exemplo e isso varia muito, tá? Mas, por exemplo, num casamento eu entrego cerca de 600 a 800 fotografias. Essa é mais ou menos a média que eu entrego num casamento. Isso depende, obviamente, do casamento em si, mas a média está entre 600 e 800 fotografias. Numa sessão fotográfica, a média é entre 100 e 150 fotografias. Isso são os meus números. Aí, se tu quiseres ter uma base, se tu estás mais no início, aí pelo menos tu já consegues ter uma base. Sérgio, eu entendi, mas e dessas fotografias que eu vou entregar ao meu cliente, quais delas eu devo e quais delas eu não devo editar? Na minha opinião, tu deves editar todas as fotografias que tu entregas ao teu cliente. Como assim? Eu devo editar todas essas fotos? Mas isso não é uma perda de tempo? Presta atenção. Tu vais lá, tu entregas 50, 100 fotografias para o teu cliente e no meio dessas 100 fotos vai ter algumas editadas, algumas muito bem editadas, outras não tão bem editadas. O que é que pode acontecer com muita probabilidade? Tu entregaste lá fotografias sem edição nenhuma para o teu cliente e às vezes o cliente vai lá e publica uma dessas fotos no Instagram dele, na rede social dele, enfim, e aí marca o teu nome lá. Ou seja, o que é que significa? As pessoas vão ver lá o teu nome como fotógrafo e na cabeça delas aquele é o teu resultado final. Tu não vais ter como argumentar que, não, mas essa foto não está editada porque ela não é uma das fotos que o cliente escolheu para colocar no álbum ou para imprimir. Não existe. Aquela foto vai ser o teu trabalho, independente se ele não está terminado. Então, a partir do momento que tu colocas como um princípio todas as fotos que tu entregas, elas têm que estar bem acabadas, o teu trabalho como um todo ele sobe de nível. Porque pensa comigo, o que é que tu achas que as pessoas vão gostar de ver? Essa fotografia ou essa aqui? Qual dessas fotografias vai valer mais? Essa antes da edição ou essa depois da edição? Sérgio, eu entendi, faz sentido isso. Obviamente que a foto depois de editada tem muito mais impacto, tem muito mais qualidade, mas e se eu vender por foto? Imagina que eu vendo por foto, o que é que eu faço? Eu edito as fotos antes mesmo de eu vender? A minha opinião é que sim, mesmo que tu vendas por fotografia, tu deves, antes da pessoa escolher, entregar essas fotos editadas, tá? Porque, de novo, o teu nível como o trabalho como um todo vai subir. E, obviamente, o que é que tu achas que a pessoa vai ter uma chance maior de comprar? As fotos antes ou depois da edição? Obviamente que as tuas fotos depois da edição vão ter muito mais valor e, obviamente, tu vais conseguir até vender mais fotografias se tu fizeres isso da forma correta. Sérgio, meu Deus, isso faz tudo muito sentido, só que aí eu vou demorar muito tempo. Como é que eu vou conseguir editar 100, 200, 300 fotografias? Quanto tempo eu vou perder nisso? Aí nós estamos a falar de outra coisa. Se tu demoras muito tempo para editar, provavelmente tu estás a utilizar o método de edição errado, porque é possível tu teres uma edição como essa aqui em pouquíssimo tempo. Eu posso te garantir que não só eu, mas muitos alunos meus, usando o método 5.0 de edição, conseguem fazer edições como essas aqui de 100, 150 fotografias em cerca de 1 hora, que na minha opinião é um tempo mais do que razoável, que vale a pena investir para a gente ter aí uma qualidade muito superior e obviamente vender mais na nossa fotografia. Então, se tu não fazes ideia do que é esse método 5.0 de edição, subscreve esse canal e por aqui eu vou ter muitos vídeos com truques, com dicas que vão fazer com que a tua edição seja muito mais rápida e, além de ser mais rápida, tenha muita qualidade e a tua própria identidade, tá? Agora, se tu ainda estás com alguma insegurança de quantas fotos realmente tu vais conseguir fazer e entregar para o teu cliente, eu quero te dar uma sugestão. Promete menos e entrega mais. Então, se tu não tens a certeza que numa sessão fotográfica tu vais ter 100 ou 150 fotos para entregar, promete menos. Provavelmente não vai ser isso que vai fazer com que a pessoa deixe de te contratar para fazer aquela sessão ou aquele evento. Mas o interessante de tu prometeres menos é o quê? É que tu geras uma sensação positiva na hora que tu vais entregar. Então, se tu prometeste 80 e depois tu entregas 100 fotografias, a sensação do cliente vai ser: uau, ele entregou mais do que aquilo que ele prometeu. Ainda mais quando essas fotos vão ter uma qualidade e um acabamento bem acima da média. Então, a partir desse momento, quando nós entregamos mais do que aquilo que nós prometemos
inicialmente, nós estamos a fazer o quê? E esses clientes que têm uma boa experiência contigo, o que é que acontece? Eles vão ficar mais satisfeitos, logo eles muitas vezes vão ser clientes teus recorrentes, ou seja, são clientes que vão fidelizar, vão comprar mais vezes de ti e vão recomendar o teu trabalho. E isso é uma das principais ações de marketing que um fotógrafo pode fazer. Porque às vezes o fotógrafo está lá, eu tenho que fazer anúncio, eu tenho que fazer... Tu tens, talvez, tu podes fazer isso, mas muitas vezes a pessoa esquece de agradar, de tratar bem aquele cliente que já confiou em ti. E fazer uma entrega mais do que aquilo que tu prometes é uma das formas de tu trazeres uma experiência interessante para o teu cliente, e isso vai fazer com que o teu cliente, além de se tornar um cliente fiel teu, vai fazer com que esse cliente divulgue o teu trabalho, fale bem do teu trabalho para outras pessoas, e na minha opinião, esse é o melhor marketing do mundo. Quando chega algum cliente para ti que foi indicado por uma pessoa que já foi tua cliente, essa pessoa já está 50% ou mais convencida de que tu vais ser a pessoa certa para fazer aquelas fotografias daquele evento ou daquela sessão fotográfica. Então não te esqueças, na dúvida, promete menos, entrega mais. Sérgio, mas e como é que eu devo fazer essa escolha das fotos que eu vou entregar, das fotos que eu não vou entregar, da edição que eu faço? Como é que eu devo fazer isso? Tudo isso deve fazer parte do teu fluxo de trabalho, ok? Então quando eu falo, eu falo muito aqui sobre os 5 elos da edição, que são eles: captura inteligente, fluxo de trabalho, identidade, método 5.0 e café especial, tá? Então a minha sugestão é que tu tenhas um fluxo muito bem definido que tu possas replicar em todos os teus trabalhos, tá? Se tu gostaste desse conteúdo aqui, deixa um comentário para eu saber e criar mais conteúdos relacionados com esse tema, e eu vou deixar aqui afixados mais conteúdos aí que te vão ajudar a ter uma edição muito mais rápida, sem abrir mão da qualidade. Vemo-nos no próximo vídeo. Não te esqueças, subscreve o canal para receber as novidades.